Vamos iniciar nosso culto, vamos iniciar orando ao nosso Deus, clamando pela sua presença em nosso meio. Soberano Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse maravilhoso dia, por podermos estar aqui, mesmo que distantes uns dos outros, mesmo que não estando no templo, mas mesmo cada um de nós em nossas casas, nós podemos te louvar, nós podemos adorar o teu santo nome, nós podemos te bendizer pelas grandes maravilhas que tu tens feito sobre cada um de nós, pelo cuidar da nossa saúde, mesmo em dias tão complicados como temos passado, com tantas contaminações, seja de Covid ou seja dessa nova gripe que tem surgido, mas tu tens cuidado de cada um dos teus filhos nesses dias. E esse cuidado nós percebemos porque pelas tuas misericórdias nós estamos mais uma vez aqui hoje. Nós estamos aqui para te louvar, para te agradecer, para adorar o teu santo nome, Senhor. E pedimos, ó Pai, a tua orientação nessa manhã e mais esse dia, que tu estejas adiante das nossas devocionais, do nosso culto também à noite, que será dirigido e ministrado pelo pastor Edivaldo, que tu esteja abençoando também a vida dele, de cada irmão aqui presente, que tu possas abençoar cada um e falar conosco por meio da tua santa palavra. Senhor Deus, é assim que nós te oramos para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. Hoje nós vai ser uma devocional um pouco mais breve, né? Pelo nosso ambiente a gente acaba fazendo algo mais breve, mas não podemos perder o foco. Nós estamos aqui adorando e agradecendo o nome do Senhor. Então você no seu lar, você na sua casa, esteja com sua Bíblia, esteja nesse momento de devoção. Volte-se para Deus nesse momento. Tenha toda a atenção, porque nós estamos prestando um culto a Deus. Lembre-se das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo ao ensinar aquela samaritana, né? Os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor Espírito em verdade. Então, independente se estamos na igreja ou se estamos nos nossos lares, o ambiente não vai nos impedir de adorarmos o Senhor como devemos. Voltemos para Ele essa manhã e vamos louvar o seu santo nome para a honra e glória dele. Vamos louvar ao nosso Deus com 2 hinos essa manhã e vamos iniciar com o hino chamado Ele é Exaltado. Exaltado,
Ele é soberano. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu me importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém. Glorificado seja o nome do nosso Deus nessa manhã. Como é bom poder louvar o santo nome dele, agradecermos por tudo que ele tem feito em nossas vidas. Meus irmãos, vamos meditar essa manhã na palavra do nosso Deus e vamos abrir nossas Bíblias hoje no Evangelho de Mateus. Nós vamos continuar com a sequência de devocionais que nós estamos fazendo ali no Sermão do Monte, e principalmente nas bem-aventuranças, como nós começamos ali em Mateus capítulo 5, nós estamos meditando sobre as bem-aventuranças. Nós já meditamos os primeiros versículos 1 e 2, e falamos ali, né, de como é a postura de Cristo enquanto aquele educador, aquela pessoa, me dê minha Bíblia, por favor, aquela pessoa que se dispõe à educação, a orientar ali os seus discípulos. E nós falamos já no domingo anterior, ainda de forma presencial, nós falamos sobre a primeira bem-aventurança,
Bem-aventurados os pobres de espírito, ou humildes de espírito. E hoje nós vamos para o versículo seguinte. Eu peço que vocês abram as suas Bíblias, ainda em Mateus capítulo 5. São versículos bem curtos, mas que têm grandes lições para as nossas vidas. E hoje nós vamos meditar sobre o versículo de número 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu gostaria de ler com vocês desde o versículo 1 até chegarmos mais uma vez no versículo de número 4. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos orar mais uma vez nesse momento, clamando pela direção do nosso Deus nessa manhã. Feche seus olhos aí onde você está e também volte para o Senhor nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez, porque certamente Tu tens recebido os nossos louvores, a nossa adoração. Tens recebido também as nossas orações. E clamamos a Ti, Senhor, nesse momento, que Tu fales conosco por meio da Tua palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir mais uma vez os Teus ensinos, aquelas lições que Tu queres trazer para as nossas vidas por meio desse texto tão maravilhoso, que são as bem-aventuranças, e de uma forma mais específica ainda, a bem-aventurança, os bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós queremos entender, Senhor, o que Tu queres dizer à luz destas Tuas palavras. Fala conosco, Senhor, com cada irmão aqui presente, cada família representada que deve estar acompanhando a nossa devocional essa manhã. Que Tu trates com cada um da forma como eles precisam ser tratados. Assim, nós Te oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sei quem de vocês já participou muito aí de casamentos, né? E não sei quem de vocês também conhece alguns itens que tem lá. Porque eu lembro que tem um dos itens do casamento que é um lenço. E esse lenço se chama Lágrimas de Alegria. É bem interessante a ideia desse nome para esse lenço, porque é um objeto que tem a utilidade ali de enxugar lágrimas, mas não lágrimas de tristeza, não lágrimas de alguém que está doente ou de alguém que está passando mal ali, mas de enxugar as lágrimas da alegria daqueles noivos ou daqueles convidados que estão ali alegres porque está acontecendo o matrimônio. Porque o casal, o homem e a mulher, estão se unindo ali perante Deus para seguirem a sua vida juntos. E aquele lenço, então, tem essa ideia. Alguém está achando engraçado aí, mas existe esse tipo de lenço, né? Lágrimas de alegria. Eu lembrei desse lenço porque quando nós vamos olhar para essa bem-aventurança, nós vamos perceber aqui um misto entre alegria e tristeza. E Jesus é muito sábio ao utilizar estes contrastes que ele faz aqui. Porque nós vamos perceber que bem-aventurados, mais do que alegres, mais do que felizes, são aqueles que fazem o contrário. Na verdade, eles choram. Mas essas pessoas são bem-aventuradas porque eles serão consolados. Essa é a ideia do nosso texto. Lucas ele quer passar a ideia aqui de que aqueles discípulos de Cristo que choram perante Ele, eles choram não lágrimas de tristeza, mas lágrimas de alegria, porque eles são consolados pelo Senhor.
Nós estamos aqui diante do Sermão do Monte, como nós estamos percebendo, um sermão que se encontra ali desde o capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, composto aqui por 3 capítulos completos. Esse sermão tem esse título, como é bem óbvio, porque ele foi proferido em cima de um monte ou de uma montanha, apesar de não se saber qual era o monte em específico em que Jesus ele proferiu esse sermão, mas ele acontece num contexto bem interessante, como nós já vimos até anteriormente na igreja. Veja que nos versículos anteriores do capítulo 4, dos versículos 23 aos versículos 25, você vai ver que Jesus ele percorria ali toda a região da Galileia, e enquanto ele estava percorrendo a Galileia, ele ensinava nas sinagogas. Qual era o seu ensino? A pregação do Evangelho, o Evangelho da parte de Deus, e também curava toda sorte de doenças ali. E um destaque que Mateus traz, ainda nesses versículos do capítulo 4, é que a sua fama ela corria naquelas regiões. E o destaque dado por Mateus ali é que essa fama se dava não exatamente por causa dos ensinos de Cristo, mas porque ele curava, porque ele trazia essa cura, ele expulsava demônios. É tanto que no próprio versículo 24, quando Mateus vai registrar isso sobre a sua fama, ele vai dizer que a sua fama correu por toda a Síria, mas o que é que as pessoas trouxeram para Cristo diante dessa sua fama? Doentes, acometidos de enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E de fato, Cristo ele se dispôs a curar e curou cada uma dessas pessoas. Mas veja que ao iniciar então o Sermão do Monte, como nós já vimos em domingos anteriores, Cristo, a função principal do nosso Senhor não é simplesmente curar. Nós sabemos sim que os milagres de Cristo, as suas curas, os seus sinais, os seus feitos, são a manifestação divina, e nós já aprendemos em Atos que foi um meio utilizado por Deus ali para mostrar que Cristo era o seu Filho aprovado, era o Messias aprovado por Deus, mas a característica principal de Cristo e a sua principal função não era a cura. O principal objetivo, o ministério de Cristo era o ensino. De tal forma que quando nós adentramos no capítulo 5, a partir do versículo 1, nós vamos ver uma ideia bem interessante aqui trazida por Mateus. E o que é que Mateus vai fazer? Vendo Jesus e as multidões, no original aqui Mateus vai trazer uma ideia paralela. O que é que aconteceu em paralelo ao que Jesus viu as multidões? Ele subiu ao monte. Ele utilizou-se ali de uma postura, logo após ele diz como se assentasse, seus discípulos se aproximaram e ele passou a ensiná-los. Quando Jesus viu as multidões ali mais uma vez, em toda a sua plenitude, Jesus ele se dispôs a ensiná-los aquilo que ele já vinha fazendo em toda a Galileia, ao ensinar em cada sinagoga. E então, ao começar a ensiná-los, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele começa a proferindo o que nós conhecemos como as bem-aventuranças. E daí ele inicia, pela primeira bem-aventurança, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aqui ele nos ensina que a nossa alegria está porque nós somos dependentes de Deus, como nós já vimos. E logo em seguida, Jesus vai nos ensinar, dizendo: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Cristo está nos ensinando aqui que nós, como seus discípulos, nós não choramos simplesmente de tristeza. Nós não choramos de forma aleatória. Nós não choramos simplesmente por chorar. O nosso choro ele não é derramado e não tem nenhum tipo de objetivo. Mas o nosso choro ele encontra o consolo por parte do Senhor, e o nosso choro ele é enxugado pelo nosso Senhor. E esse choro, então, ele se converte em alegria. A mesma referência desse texto, se você abrir aí no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 21,
nós vamos ter também Lucas trazendo para nós as bem-aventuranças. E veja que Lucas, no capítulo 6, versículo de número 21, ele diz: Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. A ideia é que os discípulos, como bem-aventurados, como pessoas mais do que alegres, eles choram lágrimas de alegria, porque nós encontramos o consolo e o conforto da parte do Senhor. Mas então, por que lágrimas de alegria? Porque, como discípulos de Cristo, nós podemos definir as nossas lágrimas como lágrimas de alegria. Eu quero trazer aqui para vocês dois motivos, na verdade trazidos pelo próprio Senhor. Primeiro, porque as lágrimas de um discípulo não tiram a sua natureza. E nós vamos entender isso nessa primeira partezinha, né? Bem-aventurados. Você vai ver ela repetida pelo menos 9 vezes nesse sermão do Senhor. Ele diz bem-aventurados. E como nós sabemos, o termo bem-aventurados, ele é uma qualidade, é um adjetivo trazido aqui pelo Senhor para os seus discípulos. Eles são bem-aventurados. Nós possuímos essa natureza principal, nós possuímos essa qualidade, nós possuímos essa característica única que só como discípulos de Cristo nós podemos ter. Só discípulos possuem a qualidade de serem homens ou mulheres bem-aventurados, que isso pode significar felizes, alegres, mais do que felizes. A ideia de bem-aventurados é uma pessoa que encontrou a plena felicidade. Alguns podem traduzir também como afortunado, como uma pessoa cheia de riquezas. E quais são as riquezas, então, desses discípulos? É que eles encontraram plena alegria no Senhor. Por isso, nós somos bem-aventurados. E interessante a quem Cristo está atribuindo essa característica, essa qualidade. Porque, veja, ele não está aqui atribuindo ao nome de uma pessoa. Ele não está aqui atribuindo o nome discípulos mesmo em si. Nós sabemos que são os discípulos por causa do próprio contexto. Os discípulos se aproximaram dele e ele está falando para os discípulos e também para aquelas multidões à sua volta, que ficam até pasmas diante dos ensinos de Cristo. Lá no final do sermão, nós vamos ver até essas multidões dizendo que ele ensina como quem tem autoridade. Mas veja que aqui no versículo 4, ele diz bem-aventurados. E quem são esses bem-aventurados? Os que choram. Ou aqueles que choram, ou os que estão chorando. A gente pode até dizer, né? Quem são os bem-aventurados aqui? São os chorões. Né? Então, os chorões aqui são os bem-aventurados que ele fala. E o que mais me chama a atenção quando ele diz que esses chorões, né, de uma forma cômica a gente está falando assim, né, os que choram, os que estão chorando são bem-aventurados. O que me chama a atenção aqui é porque ele traz uma característica de simultaneidade. O que eu quero dizer com isso? Chorando, esses que estão chorando, esses que estão derramando suas lágrimas, ao mesmo tempo que estão derramando as suas lágrimas, ao mesmo tempo que eles estão chorando, eles são felizes. Mais do que felizes, eles são verdadeiramente alegres, eles são plenamente felizes. E veja que como nós já lemos no versículo paralelo de Lucas 6, 21, nós vimos que Lucas ele vai enfatizar bem ali, né? Os que choram agora, nesse exato momento, os que estão chorando no presente, não os que vão chorar ainda, mas esses que já estão chorando. Esses que estão chorando agora, enfatiza também Lucas, são os bem-aventurados. E daí a gente já pode voltar e relembrar mais uma vez do contexto em que tem acontecido todo esse sermão de Cristo. Lembre-se que Cristo ele estava curando os enfermos. Cristo estava expulsando demônios.
Cristo estava sarando as feridas do seu povo, que ia em busca deles e que se voltava para Cristo nesse momento. Isso nos faz relembrar de um texto de Isaías, capítulo 61. Eu quero que você abra comigo aí, por favor, esse texto. Isaías, capítulo 61. E aqui nós vamos ver uma profecia messiânica por parte de Isaías e que está tratando exatamente sobre o que Cristo estava fazendo aqui. Isaías capítulo 61, os versículos 1 e 2. Veja o que é registrado aqui em Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar um ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E eu vou repetir esse final, né? Veja o que ele diz no final do versículo 2: a consolar todos os que choram. Quem são esses que choram? Segundo o texto do próprio Isaías. Veja, são os quebrantados de coração. São aqueles em que receberão a cura do Senhor. Aqueles que se quebrantam são exatamente, veja que todas as bem-aventuranças estão interligadas umas às outras. Os bem-aventurados, porque eles estão chorando, são exatamente aqueles que reconheceram a sua dependência de Deus, se entregaram e clamaram a Ele, e como quebrantaram então seu coração na presença de Jesus Cristo, eles receberam a cura. E não simplesmente uma cura física, não simplesmente uma cura das suas enfermidades, mas sobre todas essas coisas a cura que só as boas novas que são emitidas por Cristo, pelo seu Evangelho, podem trazer, que são as boas novas do reino, que são o seu Evangelho, que são a sua palavra. O seu consolo principal vem exatamente porque ele cura os seus do seu pecado sobre todas as coisas, antes mesmo de curar qualquer enfermidade física. Então os que choram primeiramente porque reconhecem a sua dependência do Senhor. Reconhecem a sua necessidade do Senhor. Sabem que precisam única e exclusivamente do Senhor. E reconhecem que ninguém além dele pode sarar a sua principal ferida, que é o seu pecado. Lembremos que a nossa imagem, ela foi quebrada, ela foi manchada lá no Éden, quando Adão desobedeceu ao Senhor. Mas lembremos também que essa imagem e semelhança ao nosso Deus, ela não foi retirada de nós. Ela não foi afastada de nós. A nossa natureza, enquanto imagem e semelhança de Deus, ainda está em nós. Nós somos imagem e semelhança do Senhor, mas claro que agora manchados, quebrados por causa do pecado. Mas ao chorar, ao reconhecer a nossa dependência do Senhor, ao sermos humildes de coração ou pobres de espírito, como algumas traduções trazem para o versículo anterior, nós choramos. Devemos derramar as nossas lágrimas diante do Senhor, reconhecendo essa nossa dependência, para que assim Ele venha a restaurar essa imagem que está manchada dentro de nós. Para que assim Ele venha nos restaurar do nosso pecado, para que assim Ele venha nos dar esse consolo, que é o motivo da nossa bem-aventurança. Mas ainda em segundo e último lugar, por que nós, discípulos de Cristo, choramos lágrimas de alegria?
Nós choramos essas lágrimas de alegria porque as lágrimas de um discípulo de Cristo, elas são passageiras. Eu vou repetir isso. Porque as lágrimas de um discípulo de Cristo são lágrimas passageiras. E veja que Jesus, na segunda parte desse versículo 4 de Mateus 5, ele explica então o motivo pelo qual nós somos bem-aventurados porque choramos. E ele diz que esse motivo é porque serão consolados, porque nós seremos consolados. É interessante que esse termo, né, consolados, ele possui vários sentidos. Nós podemos utilizar aqui um sentido de pedir ajuda. Nós seremos consolados porque estamos clamando pela ajuda de alguém, no caso do nosso Deus, e nós recebemos então essa ajuda. Nós somos consolados porque nós temos alguém lado a lado que anda, que caminha conosco, e daí nós relembramos o que o próprio Cristo falou antes de ser assunto aos céus, quando ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós podemos também ter esse sentido. Nós também temos esse sentido de consolo no que tange a própria parte de uma exortação, de uma orientação. E daí exatamente porque nós somos orientados por Deus, pelo Senhor, porque nós somos exortados por Ele constantemente, tanto pela sua palavra, quando nós a lemos, quanto pela sua palavra pregada de forma fiel, nós também recebemos essa orientação, esse consolo, esse conforto da parte do nosso Senhor. Então, há vários motivos pelos quais nós podemos considerar que nós somos pessoas consoladas por Deus. Mas um fato que nos chama a atenção nessa palavra, e não é perceptível aos olhos das nossas traduções, mas no original, a palavra usada aqui, e eu vou dizer a palavra em grego aqui, porque nós já ouvimos ela algumas vezes, eu tenho certeza, que é a palavra parakaleo, que é paráclito. E algumas vezes nós vemos essa palavra paráclito em referência ao Espírito Santo do Senhor. Por vezes a gente vê alguém falando, né, o Espírito Paráclito, né, e essa palavra ela é utilizada em referência ao ato do Espírito Santo em agir sobre as nossas vidas. Lembre-se que o próprio Jesus Cristo, ele disse que quando subisse, ou melhor, ele precisava subir para que o Consolador fosse enviado. O Espírito Consolador, o Espírito Confortador. O do nosso Senhor Jesus Cristo, ele ascendeu aos céus, ele enviou o seu Espírito Santo, e o seu Espírito Santo está conosco hoje, nos confortando, nos consolando, nos exortando, caminhando lado a lado conosco. Nós pedimos ajuda ao nosso Deus, e é Ele quem orienta as nossas orações para o Senhor, mesmo quando nós oramos mal, e assim o nosso Deus, ele ouve a nossa voz, ouve a nossa oração e traz o seu conforto por meio da sua palavra. Traz o seu conforto por meio dos seus ensinos. É assim que o Espírito Santo de Deus, ele age sobre as nossas vidas. Ele age sobre a vida dos seus discípulos. E é por causa exatamente do nosso conforto, é por causa exatamente desse consolo que nós recebemos, que nós somos considerados bem-aventurados, mesmo chorando perante o nosso Senhor. Exatamente porque o Espírito Santo de Deus, ele conosco, nos orienta, nos exorta, nos conforta, nos consola e traz essa paz aos nossos corações. Eu lembro de uma palestra aqui do Jonas Madureira. E eu achei bem interessante um momento que ele disse que foi questionado, e me parece, se não me falha a memória, ele foi questionado por um ateu.
E esse ateu questionava porque ele reclamava das situações difíceis da vida, das adversidades, das dificuldades, dos sofrimentos. E ele dizia que ele encontrava a alegria em bebedeiras, prostituições e demais coisas desse tipo. E Jonas Madureira falou para ele da seguinte forma. Jonas Madureira disse: você tem uma vida em que a alegria ocorre por vezes. Você tem picos de alegria durante a sua vida. Por isso você foca exatamente nos problemas e nas adversidades que você passa. Enquanto nós, cristãos, nós temos uma vida constante de alegria, com picos passageiros de adversidade e de tristeza nela. É claro que eu estou dizendo essas palavras aqui com as minhas palavras, da forma como eu lembro. Mas veja, bem-aventurados os que choram. A nossa tristeza, as nossas angústias, as nossas dificuldades, as doenças que nós acabamos sendo acometidos, o pecado que nós somos acometidos também todos os dias, eles são passageiros na vida dos cristãos. Não porque nós temos forças em nós mesmos, não porque nós temos a capacidade de lidar com o pecado e a força de tirar ele de nossas vidas, mas sobretudo porque nós recebemos o consolo por parte do nosso Deus. Porque o Espírito Santo que vive em nós, ele nos consola, nos conforta, nos orienta. Ele nos exorta, ele nos orienta. Ele orienta cada um de nós em nossas vidas, para que assim nós voltemos à plena alegria que nós temos na presença do nosso Senhor. O caráter futuro dessas palavras de Cristo é um caráter que nós chamamos de escatológico. É um caráter futuro. Bem-aventurados os que choram também promove, também nos lembra do conforto pleno que nós vamos receber nos últimos dias. Últimos dias os quais nós já estamos vivendo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo ele já reina. E nós estamos esperando apenas agora essa plenitude de alegria da sua presença. Nós estamos esperando agora quando ele vai voltar e restaurar todas as coisas, onde nós teremos então essa plenitude de alegria, onde nós vamos aproveitar então dessa bem-aventurança que nós já temos de uma forma plena na sua presença. Onde nós não teremos mais angústia, onde nós não teremos mais doenças, onde nós não teremos mais essas dificuldades que todos nós passamos hoje. Meus irmãos, nós vivemos uma vida de alegria, mesmo em meio às angústias. Nós vivemos uma vida de alegria, mesmo em meio às dificuldades. Nós vivemos uma vida de alegria, porque nós não dependemos de homens, porque nós não dependemos de políticos, porque nós não dependemos de vacinas, porque nós não dependemos de curas feitas por homens, mas nós dependemos única e exclusivamente por Deus, do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo que está em nós. Todas essas demais coisas, às vezes sim, nós utilizamos. Sim, nós temos que utilizar Deus dá sabedoria aos homens para criar todas essas coisas, mas nós devemos lembrar que a nossa dependência é única e exclusivamente do Senhor. E as nossas lágrimas não serão consoladas por essas coisas. As nossas lágrimas, elas são consoladas pelo nosso Deus. E é por isso que você, meu irmão, é uma pessoa bem-aventurada, porque mesmo você chorando, mesmo você se entristecendo em sua vida, mesmo você com grandes dificuldades, como nós temos passado, seja por mais variadas circunstâncias, nós temos a presença do Senhor ao nosso lado. E o Espírito Santo nos lembra disso constantemente. Diante, então, do entendimento desse versículo, você tem um grande desafio para a sua vida.
Primeiro, você tem o desafio de manifestar essa sua natureza de discípulo. De ser essa diferença em meio a tudo o que acontece. De mostrar, de expor essa sua bem-aventurança, mesmo quando dentro do seu lar, quando você tranca a porta do seu quarto e você vai orar, como assim o nosso Senhor nos ensina, ainda no Sermão do Monte, você mostra que você possui alegria em Cristo. Não de forma hipócrita. Não mostrar só para dizer que mostra que é alegre ou sendo falso diante das pessoas, mas de fato porque você é alegre. Porque após de joelhos no chão, derramar suas lágrimas perante o Senhor, você sai ali feliz e alegre porque você encontrou a resposta de Deus nas Sagradas Escrituras, porque Ele falou com você por meio da sua santa palavra, lida e pregada de forma fiel, e você sabe o que tem que fazer a partir daquele momento, porque o Senhor lhe orientou. E diante disso, você precisa manifestar a sua natureza de discípulo, a sua natureza de imagem e semelhança de Deus. Mostrar que sim, você é uma pessoa pecadora, mas perdoada pelo Senhor. Que você é uma pessoa que talvez possua enfermidade, um espinho na carne, como Paulo possuía, mas mesmo assim você se encontra alegre, porque você sabe que Deus ele não deixou a sua soberania, que Deus ele rege toda a sua vida. E você sabe que tudo acontece para o bem daqueles que amam o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, independente do que estejamos passando, independente das circunstâncias, independente do que nós tenhamos, se Covid ou H3N2, você é uma pessoa feliz, mesmo que esteja chorando, porque você é uma pessoa bem-aventurada. E ainda, você tem o segundo desafio. Você é desafiado a ter essa consciência de que todas essas situações, de que todas essas adversidades, essas enfermidades, essas dificuldades que têm acontecido, seja com você ou em meio à sua família, elas são passageiras. Lembre-se das palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. No mundo terei aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se Cristo, que se fez homem, como homem, ele nos orienta a sempre termos bom ânimo, mesmo em meio às aflições. É porque ele nos deu exemplo. É porque ele nos mostrou que é possível. E, sobretudo, ele nos mostrou ali com essas palavras que essas coisas são passageiras. Essas coisas não são para sempre. Essas coisas não são por toda a eternidade. Essas doenças, elas podem até nos acometer e levar a nossa vida, mas ela nunca vai levar a nossa alegria em Cristo, porque nós estaremos na sua presença, mesmo depois da morte. Por isso, é um desafio para nós termos essa consciência. Eu digo que é um desafio para cada um de vocês, para cada um de nós, porque como seres ainda pecadores, ainda manchados pelo pecado, nós queremos semear essas dificuldades na nossa mente e achar que isso são situações que não vão passar. E achar que isso são situações que vão nos acometer sempre que nós não temos solução para isso. O pecado nos leva a pensar essas coisas. É por isso que acontece a depressão, por exemplo. É por isso que acontece a ansiedade extrema que muitas pessoas têm. Exatamente porque o pecado nos faz pensar que não há mais jeito, que não há mais solução. Mas quando nós somos confortados, consolados pelo Espírito Santo de Deus, quando nós somos consolados pela sua palavra, quando nós nos lembramos das palavras de Cristo ao dizer que somos bem-aventurados mesmo que chorando, nós lembramos que todas essas coisas são passageiras, que tudo isso será extinto na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele voltar e restaurar todas as coisas.
Eu sei que muitos acharam engraçado quando eu falei, né, o lenço Lágrimas de Alegria. Talvez vocês não conheçam, né, alguns disseram que não conheçam, e a questão, talvez vocês não conheçam, mas talvez porque na minha cidade, lá em Campina Grande, tem esse nome, né, talvez aqui não tenha. Eu entendi, irmã, que ela também é uma doença. Eu só estou falando aqui no contexto bíblico, ok? Mas eu não desconsidero como doença, não. Só o contexto que eu estou falando que é diferente aqui. Talvez vocês não conheçam, né, o título, né, Lágrimas de Alegria, que é dada a esse lenço, mas a ideia, como eu falei no princípio, foi exatamente a ideia de enxugar essas lágrimas, porque essas lágrimas, elas são lágrimas de alegria, lágrimas de um casamento, lágrimas de alguém que está feliz. E eu lembrei desse lenço exatamente em paralelo com essa ação confortadora que nós recebemos por parte de Deus. Seu Espírito Santo, ele nos consola. Ele enxuga nossas lágrimas, porque ele sabe que essas lágrimas que ele está enxugando dos seus discípulos, elas são lágrimas de alegria. São lágrimas que mesmo que doam, que mesmo que nos machuquem, são lágrimas que serão convertidas em riso, que serão convertidas em alegria. Lembrando mais uma vez o que o próprio evangelista Lucas traz ali, ainda repetindo o Sermão do Monte de Mateus. Bem-aventurados os que choram agora, porque eles rirão. Eles se tornarão pessoas risonhas, alegres, felizes. Isso é uma expectativa nossa, como cristãos, de que tudo isso é passageiro, de que a nossa natureza, como imagem e semelhança de Deus, ela será restaurada pelo Senhor, e de que num futuro muito próximo, se assim Deus permitir, nós seremos plenamente felizes, ainda mais do que já somos agora, como atesta Cristo. Porque todas essas coisas, elas passarão. Porque o nosso pecado, que nos faz manchar essa imagem, ele será expulso, será eliminado de nós. E ao sermos glorificados, nós estaremos plenamente alegres na presença do nosso Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez, encerrando então esse momento de devocional da manhã. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por tudo que tens feito essa manhã a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelas orientações que tem nos dado por meio da Tua Palavra, por meio das Sagradas Escrituras que foram expostas essa manhã. Nos resta te rogar, Senhor, para que, de fato, nós consigamos expor essa nossa natureza, trazer à tona essa bem-aventurança, mesmo sendo pessoas diante de dificuldades, de problemas, de doenças, de angústias, de tribulações, Senhor. Nos faz, ó Pai, demonstrar essa natureza de bem-aventurados. Porque de fato é isso que Tu atesta que nós somos. Alegres, felizes, mais do que felizes. Porque nós temos a Ti. Porque nós temos o Teu conforto. Porque nós temos o Teu consolo. Porque nós temos, Senhor, a Tua companhia lado a lado conosco a cada momento. Assim nós te oramos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, terminamos então esse momento devocional agora pela manhã. Quero agradecer aqui a presença de todos nesse momento. Eu vi aqui que o pastor esteve com dificuldades quanto à internet. Eu não sei se ele
Eu não sei se ele resolveu a dificuldade, né? Mas acho que deu certo a transmissão para todos, pelo que me falaram. Né? A Eve comentou aí, né? Como eu disse, Eve, eu não desconsidero como doença, apenas estou falando dentro de um contexto bíblico, então por isso eu citei a questão da depressão nesse sentido. Né? Claro que quanto doença a gente poderia falar também em um outro momento, mas eu falei mais nesse sentido contextual. Que Deus abençoe então a todos vocês, né, nessa manhã. Nós partiremos então para a nossa escola dominical. Acho que eu vou fazer então pelo Google Meet. Né? Eu vou ver aqui com os jovens como é que vai ser. Eu acredito que infelizmente não teremos a escola bíblica dominical para o resto das turmas. E se por acaso algum de vocês quiser participar da nossa escola dominical, você pode entrar em contato, eu acho que pela própria mensagem no site do Instagram da nossa igreja, que nós estamos atentos aí e podemos colocar vocês também na sala para participar conosco. Nós vamos terminar hoje a lição do livro de Apocalipse. Nós estamos estudando ali as cartas e nós vamos concluir uma lição hoje, a lição que iniciamos semana passada, mas dá para vocês participarem normalmente. Então, forte abraço para todos. Eu espero que possamos nos ver logo mais à noite no nosso culto, né? Será ministrado pelo pastor Edivaldo Freitas. Um abraço a todos vocês, que Deus os abençoe, para a honra e glória do nosso Deus. Amém?